João capítulo 9, versículo número 1. Nós vamos colocar aqui no telão para os irmãos. João capítulo 9. Pai, nós oramos e pedimos, Senhor, não queremos ouvir a minha voz, a voz humana. Nós queremos a voz do Espírito Santo. Se há alguma barreira no nosso meio espiritual, oposição espiritual, venha cair por terra agora. Espírito de incredulidade, espírito, meu Pai, que possa estar trazendo aflição, opressão nesse coração. Fala, Senhor, queremos ouvir a tua voz. E aquele que quer ouvir, fala: Senhor. Diga com vontade, diga: Senhor, fala comigo, eu quero ouvir a tua voz. Eu oro em nome do Senhor Jesus, amém. Vamos ler o texto? Vamos ler até o versículo de número 7, que diz assim: E passando Jesus, viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim, para que se manifestem nele as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode mais trabalhar. Enquanto eu estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isto, cuspiu na terra e com a sua saliva fez lodo e untou. Todo mundo sabe que é untar aí, né? E untou com o lodo os olhos do cego. Último versículo. E disse-lhe: vai. Diz para o cego: vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Foi, pois, e lavou-se e voltou vendo. Só de ler a gente já se emociona. Mas, como eu disse pela manhã eu expliquei sobre sinais. E é muito importante a gente entender alguns sinais. Por exemplo, em João nós temos 7 sinais que apontam para alguma coisa. E esse texto é um sinal que nós temos que prestar atenção. Quando você não presta atenção no sinal, você que dirige, se está verde, se está amarelo, se está vermelho, você acaba fazendo uma bobagem, matando pessoas, porque você não estava prestando atenção no quê? O sinal. Se é para você parar, se é para você tomar cuidado, que é o amarelo, se é para você andar, que é o verde, tudo é um sinal. E existem 7 sinais aqui em João. Eu quero falar de forma bem rápida para vocês. O primeiro sinal, eu preguei hoje de manhã aqui: a transformação de água em vinho. Capítulo 2, Jesus ele pega a água e transforma. Isso é um sinal de Jesus, um sinal para apontar aquilo que ele vai fazer. O primeiro sinal aponta para aquilo que ele faz dentro do homem, a transformação de cada um. Esse é o primeiro sinal. O segundo sinal, a cura de um oficial do rei. Só que esse texto, não sei se você já leu na sua casa, o capítulo 4 de João, a cura de um filho do oficial do rei. É interessante que Jesus ele volta para Caná, aonde ele havia feito o milagre de transformar água em vinho. E ele, chegando, esse oficial vai até Jesus e pede, fala para ele: Jesus, vamos comigo na minha casa, o meu filho está morrendo. E Jesus olhou para ele e foi, talvez você não lembre disso, mas eu lendo isso aí, eu fiquei assim, falei: meu Deus,
Sabe o que Jesus fez? Não fez absolutamente nada. Jesus só falou para ele: vai para tua casa que o teu filho está curado. E a Bíblia fala ainda no capítulo 4: e ele, não crendo, foi. Porque quando você vem para Jesus, você espera: Jesus, o meu pai está morrendo, minha mãe está morrendo, vamos lá, impõe as mãos, vai comigo, faz alguma coisa, faz pelo menos uma oração. Dá a impressão nesse texto que Jesus só mandou ele embora: vai embora para tua casa. Você chegar a pedir uma oração aqui, eu falar: vai embora para tua casa. E ele foi, mas ele foi incrédulo, está escrito, e ele foi sem crer. Tem coisa que você não vai acreditar, mas mesmo assim Deus vai fazer, para mostrar um sinal de que não é só sua fé, não depende só de você, depende dele. E aí ele foi indo para casa, e daqui a pouco veio as pessoas que trabalhavam na casa dele, se encontrou com ele gritando, feliz. O que aconteceu? Baixou a febre, o menino está bom, o menino está vivo. Aí o pai perguntou: mas que horas mais ou menos foi isso? Falaram 7 horas. Aí foi para o horário que Jesus falou, a hora que ele soltou uma palavra profética, um sinal atingiu a criança na hora. E naquela época, irmãos, dava febre, as pessoas não sabiam, a pessoa dava infecção, não havia antibiótico. Porque quando você tem febre, o seu problema nunca é a febre. A febre, repita comigo, a febre é um sinal. O nosso corpo dá sinais. Quando você tem febre, você não trata a febre em si. Você pode até tomar um banho gelado, você pode tomar uma dipirona, mas o problema não é a febre. O problema é alguma coisa nos rins, é alguma coisa em algum lugar do seu corpo, seu pulmão, que está infeccionando. Então o seu organismo esquenta, a febre vem para quê? Para tentar matar aquela situação, para tentar se autocurar, e ela não consegue. E aquele menino estava com febre, delirando, e Jesus só deu uma palavra para ele: vai para tua casa. Ele foi sem fé nenhuma, e mesmo assim chegou a poder abraçar e beijar o seu filho. Talvez mesmo na tua incredulidade, Deus está falando com alguém aqui. Ele vai dar um sinal para você de que Ele é Deus na sua vida. Transformação de água em vinho, cura do filho do oficial, cura do paralítico do tanque de Betesda. Todo mundo conhece aquele camarada que estava ali há 38 anos. E ele ia naquele tanque e disse: Jesus sentou do lado dele e falou: tudo bem, tudo bem, o que você está fazendo aqui? Ele falou assim: eu venho aqui porque eu tenho esperança. Todo ano eu venho aqui, eu tenho esperança, porque disseram que um anjo balança essa água e o primeiro que cai é curado. Mas toda vez que eu tento pular, chegar, alguém pula na minha frente, eu não consigo, ninguém me ajuda. Ele não pediu para ser curado, aquele rapaz. Ele nem sabia quem era que estava do lado dele. Jesus falou assim para ele: levanta e anda. Outra coisa, tem coisa que Deus vai fazer e você não crê. Tem coisa que você vai fazer e nem precisa pedir. Eita, meu Deus, como Ele é grande. Porque nós não sabemos como convém pedir. Ele não sabia quem estava do lado dele, nem pediu para andar. Tem paralíticos já aqui, talvez você nem pediu para o Senhor te levantar hoje, mas Ele vai te levantar. Levanta e anda em nome de Jesus. Terceiro sinal, a cura do paralítico de Betesda. Quarto sinal, multiplicação dos pães e dos peixes. Jesus, depois de um dia muito cansativo, ele querendo se isolar das pessoas, porque havia morrido o seu primo João Batista, cabeça dele cortada, colocada numa bandeja. Ele disse assim para os discípulos: vamos para um lugar tranquilo, a gente. E quando eles foram, a multidão viu e chegou na frente dele. E aí a palavra diz: e Jesus, vendo a multidão, teve íntima compaixão deles, pregou, orou para todo mundo. E depois estava entardecendo. Os discípulos espirituais são preocupados sempre com a finança, né? Tem gente na igreja que só preocupa com o dinheiro. E como que vai fazer? Aí fala: Jesus, olha, nem 200 dinheiro é um mundaréu de gente, não tem nem padaria aqui perto, manda esse povo zarpar porque não tem comida. Daí Jesus, sabe o que falou para os discípulos? Dá de comer para eles vocês. Eles falam: mas como que nós vamos fazer? Não temos para dar. Vai, procura o que vocês acham aí. Encontraram 5 pães, da Bíblia ali fala 2 peixinhos. 5 pães, 2 peixes da tua mão não é nada, mas 5 pães, 2 peixes da mão de Jesus. Quando troca de mão,
Jesus falou assim: manda todo mundo sentar de 50 e 100 e vocês vão distribuir. Aquele pão, ele levantou e fez aquilo que eu sempre digo para vocês: deu graças. E aquele pão e aquele peixe deu para alimentar mais de 5.000 pessoas. E não foi só isso, ele não fez só para alimentar, sobrou ainda 12 cestos cheios. Mesmo que você não espere nada, ele vai trazer, e quando ele traz é com abundância. Profetiza para o teu marido, para a tua esposa, fala: o que Deus tem para nós é abundante. Diga para alguém, diga: o que Deus tem para você é abundante. Mas o que nós temos que entender tudo aqui, que tudo isso é um sinal apenas. É um sinal que aponta para alguma coisa. Então, o primeiro sinal, água em vinho. O segundo sinal, cura do filho do oficial. O terceiro sinal, cura do paralítico do tanque de Betesda. Quarto sinal, multiplicação, pães e peixes. Quinto sinal, Jesus fala para os seus discípulos, ainda no capítulo 6, fala assim, capítulo 6 de João, tudo isso é em João, tá? Ele fala assim: olha, montem aí no barco, vão embora, que eu vou ficar aqui. Jesus antes queria ficar só a sós com os discípulos, agora Jesus quer ficar sozinho. Precisa de um tempo, ele com o Pai, para refazer as suas forças espirituais. Se Jesus precisava de tempo com Deus, eita, eu vou falar de novo. Se Jesus, que é Jesus, precisava de um tempo com Deus para refazer as suas forças, aquele que foi nascido do Espírito Santo, imagine você, imagine eu. Precisamos ter mais tempo a sós com Deus. Vou dizer de novo: você precisa ter mais tempo a sós com Deus. Deus quer falar com você, aleluia. E é interessante que os discípulos não queriam entrar no barco. Por que eles não queriam? Porque o vento estava muito forte. E eles, sendo pescadores profissionais, eles sabiam: para atravessar vai ser problema, mas se ele mandou, vamos embora. E no meio do caminho veio uma grande tempestade, e Jesus lá de cima do monte viu. Aí esse outro sinal, que é o quinto sinal, ele anda sobre as águas. E aí tem um sinal. Qual sinal? Eles veem Jesus no escuro. E eles pensam: é um fantasma que está vindo lá de... Um sinal, que sinal? Jesus andando sobre as águas, quebrando toda a regra e toda a lei de física, quebrando a regra que diz que se você entrar na água, você vai afundar, você é mais pesado, não tem como flutuar na água. Você pode tentar boiar, fazer alguma coisa, andar sobre as águas, só ele. E aí quando eles viram aquilo, como que você pode, irmão? Não sei se você já foi à noite numa praia ou algum barco, não dá para ver absolutamente, você só vê uma coisa melhor: as estrelas. Quanto mais você está no lugar, eu estava conversando com não sei com quem que foi para a Arábia Saudita, foi para Dubai, acho que foi o Augusto, né? Foi você sim? Foi? Você não foi para o deserto? Nem ele lembra. E aí ele estava me falando assim sobre o deserto. Foi lá no lugar, acampou, dormiu a noite ali no deserto. Eles preparam tudo. E ele falou assim, que não existe no deserto. Olha que ele era incrédulo, atrapalhado, nem posso falar mais nada aqui. Milagre. Ele diz: não existe no meio do deserto uma coisa mais bonita do que você poder olhar o céu. O céu, você vê ele limpo, as estrelas, aquele céu maravilhoso. Irmãos, esse céu que nós vemos é o primeiro céu, é o primeiro. O que está reservado para nós não é o segundo. O que está reservado para nós é o terceiro céu. Mais do que isso, além lá no terceiro céu, o terceiro, segundo céu, que são as galáxias, o céu que nós vemos. E ainda ele falou: e esse céu não haverá mais, porque eu farei novos céus e nova terra. Era um sinal. Que sinal? Ele andando sobre as águas, quebrando tudo, ou dizendo: não importa se é possível ao homem, se é impossível, se a lei da gravidade é alta ou pequena, não importa. Jesus, quando ele precisa fazer alguma coisa, ele faz, ele traz. Eu gosto mais de texto que fala assim: e trarei. Ai, segura para não cair aí, porque eu sinto a presença dele aqui. Eu trarei à existência aquilo que não existe, para abençoar meu povo. Tem prego, tem
bota que não existia, vai ter para você. Tem um salário que não existia, vai ter para você. Tem uma esposa que não existia, vai ter para você. Tem um marido que não existia, vai ter para você. Tem uma situação financeira que não existia, vai ter para aqueles que creem. Tem alguém vivo para dar um glória aí? Ai, ai, ai. Andar sobre as águas. E nós ficamos impressionados com ele andar sobre as águas. Mas o segredo aqui não é o poder do milagre em si, dele acalmar a tempestade. E é interessante que ele anda sobre as águas. Pedro percebe que é Jesus, fala: se és tu mesmo, eu quero chegar até aí. E Jesus falou: você quer viver o que eu estou vivendo, Pedro? Eita, vou fazer essa pergunta de novo. Você quer viver, Pedro, o que eu estou vivendo? Está cheio de Pedro hoje aqui. Não tinha só Pedro no barco, tinha 12. Todos eles falaram: não vai que você vai morrer, não vai que você vai afundar. Mas ele deu ouvidos não à voz dos amigos, ele deu a voz de Jesus. Ele ouviu e ele começou a viver o que Cristo estava vivendo. Ele começou a andar sobre as águas, porque ele entendeu que aquela voz era a voz de Cristo. Ele entendeu que quando o foco dele é Cristo, não importa o tamanho do problema, não importa a tempestade, você vai em direção dele. E quando você olha para ele, milagres acontecem. E é interessante que quando ele começa a olhar para os lados, a Bíblia diz que ele perde o foco de Cristo. Como talvez você chegou aqui sem foco, olhando para o trabalho, olhando para tanta coisa, olhando para o seu próprio desânimo, para a sua própria canseira, você começa a afundar. Você para de olhar para o autor e consumador da sua fé, você começa a afundar. E aí Jesus, ele começou a gritar, Jesus socorreu ele. Como que deu tempo para Jesus socorrer ele antes de afogar? Sabe por quê, irmãos? Estava perto. Você não entendeu, né? Estava pertinho dele abraçar Jesus. Tem gente que vai afundar perto. Deus está falando com alguém aqui. Talvez você vai afundar perto. Vou falar. Falta alguns passos. Mais um ano, mais um tempo, mais um dia, mais uma légua, mais uma milha. Não pare, continue olhando para Jesus. Não importa o que vão falar, o que vão fazer. Não importa o vento de cá, o vento de lá. Você está perto. Eu vou profetizar para a vida de só quem crê aqui. Eu vou dizer: a tua vitória, a tua bênção, o teu milagre está perto. A palavra diz: perto está o Senhor dos quebrantados de coração. O que é quebrantado de coração? Aquele que está com o coração arrebentado. Você que chegou com o coração quebrado hoje aqui, você pensa: Deus está longe de mim. Não, Ele está mais perto do que você imagina. 5, andar sobre as águas. 6, o cego de nascença, que é esse aqui que nós acabamos de ler. E o 7º, que foi para arrebentar tudo, foi a ressurreição de Lázaro. Alguém que já estava enterrado há 4 dias fedendo. Jesus vai lá, manda tirar a pedra e fala: Lázaro, sai para fora. E Lázaro veio para fora. E todo mundo se espantou com um sinal. Todos esses foram, repita comigo, todos esses foram sinais. Agora vamos entender o que é sinal. O que é um sinal? O sinal nunca fala dele mesmo. O sinal não está falando dele. Tem gente que quando você começa na fé assim, você fica empolgado com o milagre. Você fica empolgado com aquilo que Cristo faz em você. A sua transformação, o milagre. E aí foco é você. Você conta a sua vida, como era, como é, o que o Senhor está fazendo. Você fala de você. E é normal. É assim mesmo. Porque todos vêm atrás do sinal. Aonde tem alguma cura, algum milagre, o povo vai. Porque eles vão atrás do sinal. Só que o Senhor não quer que você vá atrás do sinal, porque o sinal não é o fim em si mesmo. O sinal não fala de si mesmo. O sinal aponta para uma situação. Então, diferente de Mateus, Marcos e Lucas, João, ele não está preocupado em mostrar os milagres, o que Jesus é capaz de fazer. Não, esses sinais que foram colocados aqui é para mostrar quem Jesus é. Aponta para Jesus. É como você chegar na sua casa, do exemplo de manhã. Sua casa, você chega lá e olha no apartamento, está lá cheio de fumaça. Você fica olhando e fala: nossa, que bonita essa fumaça. Olha, é um sinal de fumaça. Então você vai correr lá, porque onde tem fumaça tem o quê? A fumaça é um sinal
mas o que está acontecendo é outra coisa, é o fogo. Tudo que Jesus fez era apenas um sinal, era um apontamento de quem Ele era. Olha o poder dele, anda sobre as águas, ressuscita morto. Olha a grandeza dele, o poder dele. Pega um cego agora de nascença, cego de nascença, irmãos, e faz algo tremendo, como a gente acabou de ver aí. E bem, a primeira coisa que Jesus faz nesse milagre é uma coisa muito bonita. Diz assim: e vendo, lá no comecinho, no primeiro versículo lá, e passando Jesus viu. O cego não viu Jesus, mas Jesus viu ele. Vou dizer de novo: Jesus viu. Jesus está vendo todas as coisas. Antes de você perceber Deus na sua vida, antes de você enxergar qualquer coisa, Ele já te enxerga. No ventre da tua mãe, Ele já estava lá dizendo: esse aqui pode até tombar para cá, para lá, mas esse aqui um dia vai me ver. Vão tentar impedir ele de me ver, mas eu vou me revelar a ele de qualquer jeito. E viu Jesus aquele jovem, né? Possivelmente esse rapaz tinha de 35 a 40 anos, muito novo, né? Muito jovem, ninguém deu um amém aí. Nossa, um amém desanimado, né? 40 anos, 45, jovem de tudo. Ah, bom. E esse milagre é um milagre que é um sinal de Deus muito tremendo para as nossas vidas. Olha só, Jesus é questionado pelos discípulos, e eles fazem uma pergunta que todo mundo fez ou fazia naquela época. Era assim: quem nascia cego, nasceu porque Deus quis amaldiçoar ele. E aí eles fazem a pergunta para Jesus. Eles olham, vê Jesus que está olhando aquele rapaz. Aí os discípulos querem entender a situação, para saber quem pecou. Porque geralmente quando acontece algo ruim com a gente pensa: mas onde estou errando? Qual pecado? Quando uma coisa ruim acontece na sua vida, um acidente, uma perda, às vezes você sabe que você está vivendo uma vida de retidão, mas o mal aconteceu. E aí você fica sem resposta. Você não sabe por quê. Mas os discípulos tentaram entender o que estava acontecendo, e perguntaram a Jesus: quem pecou para ele nascer desse jeito? Foram os pais? Os pais dele pecaram e veio uma consequência do pecado, ele nasceu cego? Ou foi ele mesmo? Ele teve a capacidade de pecar antes de nascer. Aí Jesus diz uma frase aqui poderosa: e Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais. O que Jesus está dizendo aqui para nós? Que o problema não é o pecado aqui. Tem coisa na sua vida que não é um pecado, tem coisa na minha vida que não é um pecado. Muitas coisas são ocasionadas pelo pecado, mas aqui Jesus deixou claro: não há maldição hereditária, não há problema no pai e na mãe, não há problema nele. Então por que isso aconteceu? Aconteceu porque isso aqui é um sinal. Você não entendeu, né? Mas vai entender agora. Mas foi assim para que se manifeste nele. Nele quem? No cego. Se manifeste nele o quê? As obras de Deus. Em outra tradução está: a glória de Deus. Será que um dia Deus vai... segura isso aqui na sua vida. Será que um dia Deus vai olhar para você e vai falar assim: olha, o que aconteceu na tua vida manifestou um sinal para um país inteiro, para uma nação, para uma cidade? Segura para você entender. Será que um dia Deus vai falar assim: olha, em você manifestou um sinal que salvou pessoas, libertou pessoas e apontou para as pessoas que há um Deus tremendo e poderoso no céu? Olha só que coisa tremenda que Jesus faz aqui. Aquele homem daquela situação de cego e mendigo, Jesus fala assim: olha, tudo isso que aconteceu para que se manifeste nele a glória de Deus. É tudo que a gente pede, é tudo que a gente sonha, irmãos, que a glória de Deus, as obras de Deus se manifestem na nossa vida, através da nossa vida. Só que a gente pensa assim. Qual que é a minha lógica? Veja se você consegue ir junto comigo na minha lógica. Eu penso assim: não, olha,
eu tenho que me capacitar, eu tenho que ler muita Bíblia, fazer curso de teologia, eu tenho que me preparar, orar, subir no monte, me santificar, para que as obras dele se manifestem. A gente não pensa assim? Agora, ele pega um camarada que não conhecia Jesus, não viu Jesus, e fala, ele nasceu para que as obras de Deus se manifestem na vida dele. Você não entendeu ainda para que você nasceu, né? Vou falar de novo. Tem muita gente aqui que não está entendendo. Você nasceu para que as obras de Deus se manifestem na sua vida. Só que as obras de Deus não vão se manifestar na sua força. As obras de Deus vão se manifestar na sua fraqueza. Porque não é você que faz, é Ele que faz. É a salvação que está dizendo. Ele está apontando aqui para a salvação. Aí você continua o texto e você percebe que no versículo 8 em diante, Jesus faz uma coisa, eu já pego do 8, mas ele faz uma coisa interessante. Ele responde a pergunta, ele cospe no chão. João é o Gênesis do Novo Testamento. Repita comigo, João é o Gênesis do Novo Testamento. No começo Deus fez o quê? Pegou o pó da terra e criou o homem. Agora o Deus, a palavra, João começa no capítulo 1, versículo 1. E era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, a palavra. Tudo que foi feito através do poder da... Quem era a palavra? Jesus. Jesus está aqui agora. Agora o mesmo lá do Gênesis, ele está aqui há mais de 4.000 anos na frente. E esse mesmo Deus lá de lá atrás, ele vem de novo para dar um recomeço para as pessoas, dizer, a partir de hoje eu vou dar um recomeço de vida para as pessoas. Eu vou trazer um novo homem, uma nova mulher. E agora essas pessoas não serão mais qualquer um. A partir de agora comigo, você se tornará membro do meu corpo. Você se tornará membro do meu corpo. Você se tornará a igreja do Senhor. Cada um aqui é um membro. E quando nós nos reunimos, nós nos tornamos o corpo de Cristo. Olha só que coisa tremenda a revelação desse texto. Presta atenção nisso. Então ele pega aquilo lá, unta os olhos dele, e aquele rapaz continua cego. Mas Jesus disse para ele assim, ó, vai e lava-te no tanque de Siloé. Naquela região tem vários tanques, mas ele mandou ele num tanque que ele queria, ó, é no tanque de Siloé. Por quê? Porque tem um significado. Qual o significado que é? Ele está explicando sobre a igreja. Ele pega algo dentro dele. Eita, segura aí, irmãos. Jesus pega algo dentro dele, joga na terra e põe nos olhos daquele homem. Amém? É a parte de Deus. Mas a parte da igreja é ser enviada. Eu vos enviarei para os 4 cantos da terra para levar os sinais. Não você vai aparecer, mas todo sinal que Deus faz na tua vida é para apontar para Ele. E aí o enviado, a igreja foi enviada. A igreja é um sinal, irmãos. A igreja não fala de si mesma, a igreja fala de Cristo. A Santa Ceia, por exemplo, você não está aqui sendo uma pessoa que come a carne de Jesus, o sangue de Jesus, como algumas pessoas acreditam na transubstanciação, uma mentira. Não, a Santa Ceia na igreja é um sinal. Que sinal? O sinal daquilo que Cristo fez na cruz por mim e por você. Aponta para a salvação, para o arrependimento, para um Deus tão grande que deu a vida por mim. É um sinal do Senhor. Então, quando nós nos reunimos para participar da ceia, nós estamos fazendo esse sinal. E é maravilhoso quando ele desce e lava-se. A Bíblia diz, e voltou vendo. E aí no versículo 8, perdão, em diante, ele volta para casa, todo feliz. E aí olha o que acontece aí no versículo número 8. Então os vizinhos e aqueles que dantes tinham visto que era cego, diziam, não é este aquele que estava sentado e mendigava? Versículo 9. Uns diziam, é esse mesmo. E outros, olha, parece com ele. Está cheio de gente assim. Tem gente que já olha querendo milagre. Tem gente que olha, parece, mas não é. Porque eu vi esse camarada desde criança.
cego, andando, faltando alguma coisa dentro do olho, sabe? Não sei o que faltava nele, não havia possibilidade, tanto que ficavam discutindo, é ele, não é ele, parece que é, não sei. Ah, você não entendeu, ainda não pegou o mistério, né? Quando Jesus toca em você, você não continua sendo a mesma pessoa. Vão olhar para você, vão saber, mas não é. Principalmente no começo, era pinguço, era cachaceiro, era da balada, era da fornicação, da prostituição, era da mentira, era do engano. Aí vão olhar, mas não pode ser ele. Ele lá na igreja cantando, ele lá na igreja bem arrumado. Ela não. Ele aparece, mas não é impossível. Olha só, essa pessoa é impossível. Não, ela vão desacreditar de você, porque o milagre não se explica. Você está aqui hoje, não é explicado por nada e ninguém. Você é um milagre de Deus. Você não é só um milagre. Repita, eu sou um milagre para ser um sinal. Sinal de quê, irmãos? Do poder de Jesus na sua vida. Você vai apontar para Ele. Então quando... Isso aqui é maravilhoso, né, irmãos? Um homem cego sendo usado para a manifestação da glória de Deus. E agora esse homem anda, os vizinhos vêm e começam a dizer, parece com ele, mas acho que não é ele não. É assim que acontece, não é? Antes você falava palavrão, xingava, era bruto, era bruta, era um homem desequilibrado, uma mulher desequilibrada. Aí fala, não, parece que está fazendo tipo, o que aconteceu? Ele está mais manso, mais equilibrado, mudou, parece ele, mas não é, o que está acontecendo? Aí vem aquela famosa frase de quem começa na igreja, estão fazendo lavagem cerebral na tua cabeça? Aí você pode falar para a pessoa assim, então mesmo, lá eu sou lavado pelo sangue precioso do Senhor Jesus. E aí não só os vizinhos questionaram a cura dele, como eles, versículo 10, eles, puder até desligar esse ar para mim aqui, um obreiro, e diziam, pois como se te abriu os olhos, versículo 11. E ele respondeu e disse, o homem, não sabia nem quem era, o homem chamado Jesus, fez lodo e untou os meus olhos e disse-me, vai ao tanque de Siloé, lava-te. Eu fui e lavei-me e vi. Às vezes você pensa que as coisas de Deus vão ser complexas, difíceis. Não, é algo muito humilde, é algo muito simples, é algo muito pequeno. Deus se esconde nas coisas pequenas. As coisas grandes e visíveis, o inimigo ele é astuto. Deus está nas coisas pequenas e simples da vida. Versículo 12. Disseram-lhe, pois, onde está ele? Ele respondeu, não sei. Ele me viu, não fui eu que vi ele. Aí entra aquela coisa, mas você viu ele? Não vi, eu nem vi a cara dele. É assim que o começo da vida é assim. Você não viu Jesus para estar aqui, mas ele viu você. Vou dizer de novo. Aí vem aquela frase que Jesus fala, se não me engano, em João também, para Tomé: bem-aventurado aqueles que não veem, mas crê. Eu não sei, versículo 13. E 13, filho, acordou? 13. Isso mesmo, tá. Olha para mim, filho, aqui para ajudar na pregação. Levaram, pois, aí aconteceu o quê? Os vizinhos, não acreditando no que estava acontecendo, levou para os fariseus. Os fariseus eram que julgavam as causas. Olha só, levaram, pois, aos fariseus o que antes era cego, versículo 14. E era sábado. O problema aqui foi o dia que Jesus fez. E era sábado quando Jesus lhe fez o lodo e lhe abriu os olhos, versículo 15. Tornaram, pois, também os fariseus a perguntar-lhe: como você está vendo? E ele disse: pôs-me lodo sobre os olhos, eu lavei e vi. Aí eles ficaram irados, porque o sabate para eles é sagrado, o sábado para eles é sagrado. E eles falam assim: ó, na lei de Moisés, sábado não se pode fazer nada, absolutamente nada ligado a poder criativo. No sabate não se pode fazer nada com um princípio criativo. Você não podia fazer nada do princípio criativo. Por quê? Porque estava ligado àquilo que Deus criou no Antigo Testamento. Então não poderia criar nada, fazer nada nesse sábado. E aí
olha o pensamento dos religiosos. Eles estão analisando agora vem os teólogos. É a mesma coisa, você acabou de aceitar Jesus, e aí vem um monte de bando de teólogos, uma bancada, como é feito na faculdade, uma bancada de teóricos. Como que você está vendo, rapaz? Como assim você está vendo? Continua aí o versículo de número 16. Então alguns dos fariseus diziam: este homem não é de Deus. Se referindo a quem? A Jesus. Esse cara não pode ser de Deus. Por que não pode ser de Deus? Porque alguém de Deus não quebra a lei de Deus. E se ele quebrou o princípio usando aí algum artifício de criação, ou o princípio de criação, olha o que eles achavam de Jesus: este homem não é de Deus, pois não guarda o quê? Até hoje tem igreja que obriga o camarada a guardar o sábado. É ou não é? Porque ainda está preso na lei. Mas nós estamos livres pelo Espírito Santo. Der para guardar o sábado, guarda. Der para guardar o domingo, guarda. A segunda, guarda. Não importa o dia. Ele vai operar sinais, prodígios e maravilhas na tua vida todo dia. Porque o sábado não é mais importante que as pessoas. Tudo que Deus criou, o dia de descanso, não é mais importante. Por isso que no nosso dia de descanso nós oramos por pessoas, nós visitamos pessoas, nós ficamos ligados em Deus, porque é o dia em que nós precisamos agir como Jesus agiu, pegando cegos, conversando com eles e fazendo eles verem quem realmente Jesus é. E diziam uns aos outros: como pode um homem pecador fazer tais coisas? Já julgaram Jesus, além de não ser homem de Deus, e já disseram também: é pecador. Por que já chamavam Jesus de pecador? Sabe por que chamavam Jesus de pecador? Porque a maneira como ele nasceu, eles pensavam assim: já nasceu em pecado, porque Maria traiu José. Na cabeça deles, falaram: o cara não sabe nem quem é o pai dele, e está achando que ele é alguma coisa. Não é nada, irmão. Olha o que Jesus sofreu por nós. Como pode um pecador fazer tais sinais? E havia briga e dissensões entre eles. Versículo 17: tornaram, pois, a dizer ao cego: tu que dizes daquele que te abriu os olhos, o que tu dizes daquele que abriu os teus olhos? E ele respondeu. Olha só como foi mudando. Os vizinhos perguntaram para ele quem era Jesus. Ele disse: um homem. Agora os fariseus vão apertando mais ele, e a consciência dele vai começando a aflorar, e ele já não chama Jesus de homem. Ele diz: ele é profeta. 18. Pera rapidinho aqui. Os judeus, porém, não creram ao seu respeito, que tivesse sido cego. Agora, coitado do rapaz que foi cego. Já estão dizendo que ele não era cego, era uma farsa. 40 anos mendigando, sem ver nada desde criança. E não, você nunca foi cego, rapaz. As pessoas querem impedir o milagre do Senhor, mas a palavra diz: e agindo Deus, quem impedirá? E os principais que vão querer impedir você são os religiosos. Você não era cego coisa nenhuma, enquanto não chamaram os pais. Agora já envolve a família. Não dá para aceitar esse milagre. Não dá para aceitar esse menino cheio do Espírito Santo. Não dá para aceitar essa menina baladeira cheia do Espírito Santo. Não dá para aceitar esse homem que saiu com tanta mulher, cheio da glória de Deus. Não dá para aceitar isso, porque aos olhos humanos ninguém entende. Mas Deus vai te levantar, Deus vai te restaurar, Deus vai te encher, e haverá em ti um sinal da glória de Deus. Tem alguém vivo para dar um glória? Tem alguém vivo para dar um aleluia bem forte para Jesus? Então ele foi primeiro, os vizinhos não acreditaram. Olha, parece ele, mas não é. Leva para os fariseus. Você sabe que na sinagoga havia uma cadeira que ninguém sentava, e naquela cadeira era escrito cadeira de Moisés, porque era o lugar do julgamento. Era o lugar onde as pessoas julgavam as causas das pessoas. E agora sai dos fariseus, os pastores da época, os bispos da época, fala: vamos lá na tua casa, lá, vamos conversar com seus pais. E perguntaram, dizendo: esse é vosso filho, que vós dizeis ter nascido cego? Como pois vê agora?
Não dá, esse menino se nasceu cego, não dá para ver, é impossível. Mas o que é impossível aos homens é possível a Deus. Eles perguntam para os pais, olha só o versículo 21. Seus pais lhe responderam e disseram: sabemos que esse é nosso filho e que nasceu cego. Versículo 21. Mas agora vê. Nós não sabemos, tirou o corpo fora, porque ele sabia que poderia ser excluído da sociedade se eles brigassem com os fariseus. Aí os pais, olha a atitude dos pais. Mas como agora vê, não sabemos. Ou quem lhe tem aberto os olhos, nós não sabemos. Fala com ele, porque ele tem idade para resolver. Você tem idade, ele tem acima de 30 anos. Olha o que os pais fizeram: não assumiram nenhuma responsabilidade e jogaram de volta para o coitado do cego. Ei, cego, olha, ele tem idade, pergunta-lhe a ele mesmo, e ele falará por si. As pessoas não conseguem entender. Versículo 23, filho, vai. Isso, ajuda o pastor aqui, tenta uma empolgaçãozinha, filho. Por isso é que seus pais disseram: tem idade, pergunta a ele mesmo. Versículo 24. Chamaram, pois, ele pela segunda vez. Que luta para aceitar o milagre, hein? O que tinha sido cego, e disseram: dá glória a Deus, nós sabemos que esse homem é pecador. Disseram: se você for curar, dá glória a Deus aí. Mas esse camarada, Jesus, esse camarada é pecador. Versículo 25. Respondeu ele, pois, e disse: se é pecador, não sei. Mas uma coisa eu sei, é que havendo eu sido cego, agora vejo. Deus vai abrir os olhos espirituais de muita gente hoje. E tornaram de novo. Olha, tá duro, hein? Tá difícil acreditar que o KM está aqui em cima hoje. Tá difícil de acreditar que Deus restaurou o teu casamento. Tá difícil de acreditar que quem estava preso na pornografia agora é um santo e lavado pelo sangue de Jesus. Tá difícil de acreditar. Não importa que as pessoas não acreditem em você. Há um Deus aqui dentro hoje que acredita no seu milagre. Há um Deus que acredita no poder. E isso que está acontecendo com você, aconteceu com você, sabe para quê? Para que se manifeste a glória dele na sua vida. Mas não vai ser fácil. Respondeu-lhes: já vou-lo tenho dito ou disse, e não ouvistes. Para que quereis tornar a ouvir? Quereis vós, porventura, fazer-vos também seus discípulos? Vou voltar aqui. Eles perguntaram, até o momento que o cego falou: olha, eu acho que estão querendo ser discípulo dele. Estão perguntando muito. Olha a resposta deles. Respondeu-lhes: já vou-lo disse e não ouviste, para que o quereis tornar a ouvir. Quereis vós porventura fazeres também discípulo dele? Versículo 28, filho. Então xingaram ele. A partir do momento que você quer fazer discípulo, meu irmão, vou te xingar. Vamos para Jesus? Vão xingar, vão zoar, vão tirar sarro, vão ficar com raiva de você, porque Deus te chamou não apenas para seguir a Ele, mas para fazer discípulos. Aquele cego não teve curso, aquele cego não teve nada, e já estava sendo um discipulador. Discipulador do que? Não é teoria que as pessoas precisam vir lá fora, não é suas leituras, não é os seus livros, seus conceitos. Isso não vai libertar ninguém, não vai ajudar ninguém. É o que Deus fez dentro de você. Por isso, se você não tem experiência com Deus, não tem como testificar daquilo que você não viveu. Sereis minhas testemunhas. Apontamento. Olha só, nós bem sabemos que Deus falou a Moisés, mas esse nós nem sabemos de onde vem, nem de onde é. Versículo 30. O homem respondeu e disse: nisto pois está a maravilha, que vós não sabeis de onde ele é, e contudo me abriu os olhos. E ele começou a bater. Os discípulos, os fariseus ficaram doidos: vamos matar esse rapaz, tem que matar ele. Olha só, acontece um milagre, uma maravilha, e agora ele se torna incômodo. Versículo número 32. Desde o princípio do mundo, olha o que
os fariseus falaram: desde o princípio do começo do mundo, nunca ouvi falar de que um cego de nascença voltou a enxergar. Versículo 33. Aí ele disse assim: olha, se este homem que estão falando que é um pecador não fosse de Deus, não poderia fazer isso, tais sinais. Versículo 34. Respondendo eles e disseram: tu és nascido, rapaz. Aí já pegou para o lado dele. Jesus era um pecador, e agora esse coitado aqui diz: você é nascido em pecado, rapaz. Olha o que disse aí: você é nascido em pecado e quer ensinar a nós. Que coisa é essa, irmãos? Jesus falou que aquele rapaz não tinha nascido em pecado, mas os religiosos falam: você nasceu em pecado, está querendo ensinar alguma coisa para nós? Queridos, Jesus veio para confundir. Ele veio para mostrar que quem vê não enxerga nada, e quem não vê começa a enxergar. E expulsaram ele da sinagoga, expulsaram ele daquele lugar. Mas Jesus viu, Deus estava só de longe observando, falou: deixa a atrapalhada deles lá. Jesus viu expulsando ele. Próximo versículo, filho. E Jesus ouviu. Porque no começo do texto, irmãos, Jesus viu. Agora Jesus é um sinal de que ele está vendo tudo que está acontecendo aqui, e ele está ouvindo. Vão desprezar você, vão jogar você fora, mas Jesus vai ouvir. E ouvindo que tinha expulsado, encontrou e disse: crês tu no Filho de Deus? E ele respondeu e disse: quem é ele? Estava profetizando, falando que Jesus era profeta, falando bem de Jesus, nem sabia quem era ele, falando cara a cara com ele, não sabia quem era ele, mas já estava experimentando o sobrenatural de Deus. Aí Jesus respondeu: quem é ele, Senhor? Volte lá, filho, para te explicar aqui. Quem é ele, Senhor, para que eu creia? Aí versículo 37. E Jesus lhe disse: tu já tem visto, e é aquele que fala contigo. Versículo 38. E disse-lhe: creio, Senhor. E agora muda a coisa: creio, Senhor. E ele olha aquele homem simples, Jesus, e ajoelha, abraça os pés dele, adora, chora, agradece. Versículo 39. E disse-lhe Jesus: eu vim a esse mundo para trazer juízo, a fim de que os que não veem vejam, e os que veem sejam cegos. 40. E aqueles fariseus que estavam com ele, ouvindo isso, disseram: também nós. Como a carapuça serve, né, irmãos? Ouviram de longe: olha, eu vim trazer vista aos cegos, e quem vê vai ser cego. Eles ouvindo isso, já perceberam um trem diferente: nós é que somos esses cegos. Versículo 41. Disse-lhe Jesus: se fosseis cegos, não teríeis pecado, mas como agora dizeis vemos, por isso o vosso pecado permanece. Irmãos, eu não sei se você entendeu o que eu preguei aqui para você hoje, mas o grande milagre aqui não foi a cura daquele rapaz, foi o sinal que aquele rapaz estava apontando para alguém. Enquanto todo mundo está duvidando de Jesus, tem gente que escarneia de Jesus, zoa da cara de Jesus, fala um monte de abobrinha de Jesus, fala que ele é um pecador, fala que ele é trança, fala que ele é uma bagunça que falam dele. Mas não importa o que eles pensam, importa o que está escrito na palavra. Eu nunca vi Jesus, mas eu sei que ele é vivo e poderoso. Ele nunca entrou no meu quarto, literalmente, mas eu sei que ele é vivo e poderoso. Eu era cego e agora vejo pela misericórdia do Senhor. Se levante, por favor, para nós fazermos uma oração. Mas o que é mais lindo desse texto é perceber como Jesus opera nas nossas fraquezas e vergonhas. Mas você era mesmo, você é. É assim que funciona a nossa vida. Não vão acreditar no que Deus vai fazer na sua vida. Você tem o poder de ser um profeta agora, uma profetisa. Olha aí para essa pessoa, se você quiser, diga assim: não vão acreditar naquilo que Deus vai fazer na sua vida. O povo, quando saiu do exílio babilônico, eles disseram assim uns para os outros: será que não é um sonho que nós estamos vivendo aqui?
E aí um outro diz para ele: aperta eu aqui, apertaram. Parece que nós estamos vivendo um sonho, perdão, um sonho e tal. E aí vem aquela frase que sempre impacta o meu coração: grandes coisas fez o Senhor a estes, por isso estamos alegres. Deus não vai fazer coisa pequena, Deus vai fazer coisa grande, mas é um sinal. Nós não podemos, irmãos, encerrando aqui, muita gente prefere pegar a caixa do tesouro e ficar com a caixa do tesouro, a casca, só com o milagre, só com o sinal. Eu não quero sinal, eu quero quem fez o sinal. Eu não quero só a cura, eu quero o curador na minha vida. O sinal aponta para o tesouro, e tem gente pegando a caixa vazia e indo embora, vazio de Deus, vazio de esperança, vazio de ânimo. Se você chegou aqui só com a caixa vazia, hoje Ele vai colocar um tesouro dentro de você, chamado Espírito Santo. Aleluia! Glória, põe a mão no seu coração e ora a Deus. Vai falando com Ele, fala: Pai, me enche agora, Pai, me liberta agora, Pai, me levanta agora, me restaura agora, Senhor, pelo poder da Tua palavra. Eu não aceito, Senhor, sair daqui o mesmo homem, sair daqui cego, sair daqui, meu Pai, perturbado, oprimido, inquieto. Eu preciso sair daqui, Senhor, lavado pelo sangue de Jesus, transformado pela Tua graça, pela Sua misericórdia. Fala agora, você tem 2 minutos para glorificar. Vai dando glória, aleluia. Vai buscando o Espírito Santo. Glória a Deus. Aleluia, aleluia. Santo, 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 santo. Então minha alma canta, diz Senhor, quão grande estou. Isso, igreja. Cadê o povo que adora? Quem foi achado por Jesus aí? Olha para trás lá, filho, olha hoje. Olha quem você era, olha hoje. Tem um monte de gente que não acredita. Não importa não, nem vão acreditar. Mas há um Deus que acredita em você. Há um Deus maravilhoso. E você será o sinal da terra desse Deus que salva, que batiza com o Espírito Santo, que levanta o caído, que fortalece o fraco. Aquela que falava palavrão, aquela que não dormia, aquela que vivia oprimida, perturbada, desequilibrada. Essa é uma nova mulher. Esse é um novo homem, cheio do Espírito Santo.